Hoje vamos conversar sobre uma das obras mais importantes da literatura mundial, que traz como personagem central uma figura literária muito marcante, Otelo, o Moro de Veneza. Essa tragédia é atribuída a Shakespeare e data do iniciozinho do século XVII, aproximadamente 1603, e traz a inveja e principalmente o ciúme como eixos principais. Dentre todas as obras dele, talvez Otelo seja a que tenha a leitura mais tranquila, até mais do que Romeu e Julieta. Sou apaixonada por Otelo, sou até suspeita para falar, tanto pelo valor sentimental quanto pelo valor literário. Valor sentimental porque me lembra quando meu irmão e eu éramos adolescentes ainda e compramos esse livro. Eu tinha 15 anos e ele 16 e passamos semanas lendo e relendo essa peça, numa edição de bolso da LPM Pocket que eu tenho até hoje e vou deixar na capa desse vídeo. Além de ser uma obra que é obrigatória para montar repertório literário, né? Vou falar mais sobre isso depois. Otelo é um general, homem bom, com capacidade e inteligência de planejamento de guerra, bom em tomada de decisões críticas e, como resultado disso, ele traça várias estratégias de guerra que o conduz a diversos ganhos. E assim ele vai colecionando vitórias em campos de batalha. Super bem sucedido, Otelo é um comandante forte que inspira respeito e segurança aos seus subordinados e até para os governantes, que buscam ajuda com ele quando precisavam de alguma proteção. Otelo se apaixona pela bela Desdémona, filha de Brabâncio, um senador super importante, e Desdémona também acaba se apaixonando por Otelo, resolvendo até fugir para se casar com ele. Brabâncio no início até admirava Otelo, mas quando fica sabendo que sua filha se casou escondido, fica furioso, porque Otelo é negro e Brabâncio tinha preconceito. Num belo dia, nosso general promove a tenente um homem chamado Cássio, o que causa um mal-estar terrível em Iago, outro soldado, que fingia lealdade a Otelo e passou a odiá-lo depois dessa promoção. Iago esperava que ele mesmo fosse promovido, mas isso não aconteceu. Cássio foi promovido no lugar dele, e esse fato fez brotar em Iago uma inveja mortal. E depois disso, o grande objetivo da vida de Iago passou a ser destruir Otelo. Além disso, dá para perceber que a inveja também vem porque Otelo era um homem forte, conquista e casa com uma mulher desejável, boa, honesta, doce. E ele é um homem feliz no casamento. Ele ama e é muito amado por Desdémona. Cego de inveja, Iago começa a arquitetar um plano sombrio. Ele planta intrigas, semeia a dúvida ao sugerir que Desdémona traía Otelo com Cássio. Iago, claro, não tem prova alguma, mas ele é tão ardiloso que ele vai envolvendo Otelo nas historinhas dele e Otelo vai enlouquecendo aos poucos. Interessante porque essa obra traz a figura do ciumento de um jeito muito diferente de como era na literatura antes. No teatro medieval e até mesmo na comédia clássica, o ciumento era representado sempre como uma figura cômica, ridícula, como objeto de chacota. Quase sempre o ciúme era interpretado como algo doentio, mas o ciúme de Otelo não nasce com ele. Esse ciúme foi manipulado, foi provocado por Iago e faz com que ele realmente acredite na traição. Iago é o típico psicopata, talvez seja a figura mais importante da peça. Importante no sentido de ser tão bem construído que ele acaba sendo inevitavelmente objeto de estudo e de análise mais minuciosa por aí. Ele arquiteta, planeja, envenena o espírito de Otelo e só assiste. Fica bem evidente também a facilidade com que Otelo é levado por esse veneno. Ele se deixa levar com muita ingenuidade e sem resistência alguma, o que contrasta totalmente com o homem forte e importante que ele era, com capacidade de comando, que geria batalhas e comandava exércitos. E aí vocês já viram que isso não vai prestar, né?
Desdémona e outros personagens ainda vão tentar convencer Otelo do contrário, mas para quem já estava totalmente cego por ciúme, sendo envenenado por outro cego de inveja, não tinha como ter outro desfecho. Otelo reconhece que ele não era ciumento, mas quando o ciúme lhe foi apresentado, ele se perdeu. E esse, para mim, é o momento em que essa tragédia, como gênero textual, atinge o clímax. O momento em que Otelo se reconhece, cai em si, percebe a si mesmo e percebe a enorme besteira que ele fez, ele não suporta. Em Irmãos Karamazov, Dostoiévski chega a fazer uma longa explanação sobre Otelo. Ele diz que Otelo não era um ciumento verdadeiro. Uma pessoa verdadeiramente ciumenta precisa ficar espionando, investigando. Otelo não. Otelo precisou ser incitado, atiçado, e Dostoiévski completa: que amor é esse que precisa ser tão vigiado? E de que vale um amor que precisa ser tão intensamente vigiado? O verdadeiro ciumento não compreende isso, mas esse tipo de ciúme pode aparecer até mesmo em pessoas de coração elevado, como o de Otelo, por exemplo. Como Otelo mesmo diz antes do desfecho, ele foi um homem que amou bastante, embora sem prudência. Foi alguém que não sabia que era ciumento, mas quando foi provocado, cometeu excessos e com a mão jogou fora uma pérola mais rica do que toda a sua tribo. Shakespeare tem um papel importantíssimo na literatura mundial. Otelo é aquela obra que eu costumo dizer que é substrato literário. Ela forma a base do repertório literário da pessoa e é indispensável para a gente atingir a profundidade de tudo que veio depois. Muitos clássicos mesmo trazem Otelo como referência implícita e explícita. E quando a gente faz a conexão entre as obras, nossa, isso é fantástico. Ele não quer falar somente de inveja, de ciúme ou de preconceito por falar. Shakespeare abre um leque de arquétipos que vai fundamentar tudo que existe de melhor na literatura. A literatura russa, por exemplo, se utilizou disso de uma forma exemplar. Dostoiévski, como eu já comentei, mas também Pushkin, Turgenev, Gogol, todos eles beberam da mesma fonte. No Brasil, José de Alencar e Nelson Rodrigues também trazem personagens fundamentados em Otelo. E claro, Machado de Assis. Machado era grande fã de Shakespeare. Inclusive, Otelo aparece como referência explícita em 6 romances machadianos, dentre eles Helena, Ressurreição, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, que inclusive tem aqui no canal, e um outro que eu tô esquecendo, vou ficar devendo. Captar a essência da genialidade, do humor, da ironia, do sarcasmo de Machado passa muito por Otelo. Não é à toa que, assim como Shakespeare, Machado era muito fera em traduzir arquétipos. Então, como eu dizia, isso aqui é leitura obrigatória. É um livro que tem opções para todos os gostos. No português, temos muitas versões em formato original. E quando eu falo de formato original, estou falando de formato de peça, mas tem muitas versões em prosa para quem não gosta de peça ou quem ainda não está habituado a ler esse tipo de formato. Eu tenho várias versões, umas 6 ou 7, tanto em inglês quanto em português. Inclusive no inglês tem umas traduções que usam o inglês mais antigo, tem outras que usam o inglês mais moderno. Para quem gosta, fica a dica. Também tenho essa versão fofinha, minúscula aqui, que cabe na palma da mão. Não resisti, comprei. A editora Pinguim tem uma edição interessante para quem nunca leu nada dele ou ainda é iniciante no mundo dos clássicos. É uma boa pedida. Otelo é uma peça bela, gente, profunda, cheia de sutilezas que merece ser lida e relida. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com alguém que também vai gostar. Até o próximo vídeo.